Boa noite, meus amigos. Estamos aqui reunidos para darmos continuidade aos nossos estudos. Hoje nós estamos aqui, com o estudo de O Livro dos Espíritos. É esse estudo que nós estamos realizando todas as terças-feiras, neste horário. E nós estávamos, estamos estudando a parte primeira do capítulo 4 do princípio vital. E na aula passada, nós estudamos até a questão 70. Nosso estudo foi até a questão 70, que tem a seguinte pergunta: que é feito da matéria do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? Então, nós lemos a pergunta, né? Lemos a pergunta e lemos a resposta, vai ter uma notinha grande aqui. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos ler essa nota que ficou faltando e depois eu vou explicar qual o assunto que nós vamos conversar hoje, para a gente poder encerrar essa questão 70, que trata desse tema tão interessante, que é o princípio vital. Então, eu vou ler a pergunta novamente e ler toda a notinha da questão 70. Diz assim: que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? A matéria inerte se decompõe, respondem os espíritos, e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Eu esqueci de dizer, hoje são 27 de abril de 2021. Eu gosto sempre de dizer a data, porque às vezes a pessoa quer assistir os vídeos, então ela fica sabendo qual é a data desse vídeo. Então, a aula de hoje é a aula do dia 27 de abril de 2021. Então, os espíritos respondem: a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital, que muita gente chama de fluido vital, volta à massa de onde saiu. E aí Kardec faz uma nota até muito longa sobre esse assunto que eu vou passar a ler agora. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade. O absorvem e assimilam, para novamente o restituírem a essa fonte quando deixarem de existir. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital. Como nós já falamos, fluido vital, princípio vital é a mesma coisa. E esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital, que nada mais é que o princípio vital, se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida, e o ser morre. Mais ou menos necessariamente, os órgãos reagem uns sobre os outros, resultando essa ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formado. Destruída que seja por uma causa qualquer, esta harmonia, o funcionamento dos órgãos cessa, como o movimento da máquina, cujas peças principais se desarranjem. É o que se verifica, por exemplo, com o relógio gasto pelo uso, ou que sofreu um choque por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo a andar. No aparelho elétrico, temos imagem mais exata da vida e da morte. Esse aparelho, como todos os corpos da natureza,
contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Pode-se, então, dizer que o aparelho está vivo, vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno. O aparelho volta ao estado de inércia. Só um minutinho, gente. Eu acho que tem um companheiro aí que está com o microfone ligado. Acho que é a Carmen. Eu? Eu acho que é você. Tá ligado? Aí ele volta aí, né? Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno. O aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos, corpos dos animais, das plantas e dos homens, isso é que são os corpos orgânicos, são assim uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. A quantidade de fluido ou princípio vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies. E não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Então, por exemplo, as plantas devem receber uma quantidade de princípio vital menor que o homem, não é? Só de você deduzir, a planta deve receber bem menor, em quantidade menor de princípio vital que o homem. E varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, inclusive dos indivíduos, dos seres humanos. A quantidade também de princípio vital não é igual. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí, para alguns, vira mais ativa, mais tenaz, de certo modo superabundante. Então, nem entre os indivíduos, entre os homens, a quantidade de fluido vital que as pessoas têm é igual. Tem pessoas que têm muito fluido vital, aquela pessoa mais enérgica. Tem outros, mais ativa. Tem outros que têm uma quantidade de princípio vital menor. Então, normalmente são as pessoas que às vezes têm certas dificuldades. Agora, o motivo disso, Deus o sabe. Deus o sabe, né? A quantidade de fluido vital se esgota. Não, obrigado, tomando meu remédio aqui. A quantidade de fluido vital se esgota quando nós abusamos da saúde física, não é? Quando nós envelhecemos, quando ficamos muito doentes, né? Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias. Então, nós sabemos que a alimentação também nos auxilia na absorção do princípio vital. O passe também nos ajuda na absorção de fluido vital. A oração também. Tudo isso, né, nos ajuda nessa absorção do fluido vital. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha de menos. Em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Então, quando nós aplicamos o passe, nós estamos, de certa forma, fazendo uma doação também de energia. Então, nós estamos, de certo modo, ajudando aqueles companheiros que estão necessitados de fluido vital, ou princípio vital, como nós podemos falar. Então, na aula passada, nós tivemos aqui, falamos da questão dos suicidas, lembra? Que sobre os suicidas, tomando aqui uma vitamina C, a questão dos suicidas. A questão dos suicidas é que eles, não é que o fluido vital ou o princípio vital dos corpos deles tenha se
diminuído. Não foi isso. O problema é que os corpos foram destruídos. Mas ali havia muito princípio vital. Havia muito princípio vital. Mas a criatura destruiu o seu mecanismo, o seu corpo. O seu corpo de relação enquanto encarnado, que é o corpo físico. Ela destruiu. E aquele princípio vital ali está. Logicamente, ligado ao perispírito. Só que ela não tem corpo físico. Aquilo foi dado para que ela vivesse e realizasse suas tarefas. Então, no livro Memória Suicida, logo no início do livro, a Ivone ela conta uma história de que alguns espíritos suicidas apareciam, né? Ela via esses espíritos como se eles estivessem. Sabe quando você tem um poste com fio de alta tensão e esse poste, por algum motivo, o fio arrebenta? O que acontece com aquele fio? É como se ele ficasse batendo no chão e soltando fagulhas. Alguém já viu isso? Já imaginou a cena? Né? Arrebentou um poste, alguma coisa. Não ficam aqueles fios ali e o pessoal, gente, cuidado, não toca. Se tocar, você morre. E às vezes os fios ficam como se estivessem ricocheteando, né? Porque ele estourou aquele fio, um fio de alta tensão, estourou. Ela diz que é mais ou menos assim. Espíritos seria o que nós chamamos de cordão de prata, que na realidade é uma extensão do perispírito que se liga ao corpo físico. Lembra que nós estudamos isso? É uma extensão, nós falamos disso semana passada, uma extensão do perispírito que se estende até o embrião, lembra? Foi até na Gênese, né? Eu acho que é o capítulo 11 da Gênese que fala sobre isso. Capítulo 11 ou capítulo 10. Então, como se fosse uma extensão do perispírito, que é o chamado fio de prata. Com a destruição do corpo físico, houve um rompimento. Mas esse cordão, essa extensão, ela está cheia de princípio vital. Então, ela disse que a imagem que se tem desse espírito é como se fossem esses fios de alta tensão, cheio daquela energia ali. Mas ele destruiu o corpo. E ele depois vai ter que dar conta dessa energia. E essa energia vai estar ali durante o tempo que, mais ou menos, ele teria que viver ainda. Que ele cortou. Lembra que o pessoal fala? Cortou o fio de prata. Algumas obras usam essa expressão. Só que não fica por isso mesmo. Havia todo um princípio vital naquele corpo que foi destruído pelo livre-arbítrio da pessoa, entendeu? Então, aquela energia, a pessoa vai dar conta. E uma outra questão também que veio à tona foi a questão do transplante, lembra? Questão do transplante, da morte encefálica, o que acontece com aquele órgão. Aí nós falamos que normalmente no transplante, quando o hospital é um hospital voltado a transplante, sempre tem um helicóptero no alto do hospital, não é verdade? Para levar o órgão, buscar o órgão, e tudo tem que ser dentro de um tempo determinado, porque aquele órgão tem um tempo de vida. Então, normalmente, quando tem um paciente em algum hospital, porque tem uma lista, não é verdade, de pessoas aguardando o transplante, e sabe-se que tem um órgão, aí começa toda aquela movimentação do hospital que tem o órgão para entregar o órgão para o paciente. Então tem um tempo, tem que vir de helicóptero, se vem de carro, o carro vem direto, não pode parar, porque aquele órgão tem um prazo de validade. Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Conversar
conversar os aspectos jurídicos, os aspectos morais, falar dessa situação do transporte, da morte encefálica, porque aí também fica aquela dúvida. Como será, o que será essa morte encefálica? Será que pode-se tirar o órgão quando os médicos atestam morte encefálica? Então, nós vamos falar sobre isso, porque nesse assunto está envolto o princípio vital. O princípio vital faz parte desse assunto, né? Faz parte dessa questão desses órgãos. Então, nós vamos aqui conversarmos sobre esse tipo de assunto. Eu vou partilhar aqui o ecrã. Eu queria que todos vocês prestassem bastante atenção nisso, porque às vezes as pessoas nos perguntam sobre isso, né? Às vezes, como é que funciona a doação de órgão, essas coisas. Então, a gente tem que ter já um pouco desse conhecimento para a gente poder dar uma informação mais ou menos, né, correta. Demora um pouquinho. E eu quero que vocês me digam se estão vendo ou não, tá? Estão vendo os slides? Denise, responde aí. Sim, para ver, otimamente bom. Tá ótimo. Então vamos lá. O Livro dos Espíritos, capítulo 4. Transplantes e morte encefálica, parte 1. Volto a afirmar. Este assunto não consta de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Nós estamos tratando desse assunto porque no capítulo 4, até a questão 70, nós falamos do princípio vital ou fluido vital. Então, nós incluímos esse tema dentro desse assunto, mas esse assunto específico não está no Livro dos Espíritos. Senão a pessoa vai procurar, não achei no Livro dos Espíritos esse tema. Não tem. Mas como nós falamos de princípio vital, falamos sobre transplante, falamos sobre morte encefálica, na aula sobre princípio vital, nós trouxemos esse tema. Então, eu quero deixar isso bem claro, tá, gente? Então, vamos lá. No Livro da Esperança, no capítulo Perante o Corpo, que é o capítulo 10, Emmanuel escreve assim: És um espírito eterno, em serviço temporário no mundo. O corpo é teu refúgio e teu bastão, teu vaso e tua veste, tua pena e teu buril, tua harpa e tua enxada. Então, ele mostra aqui que o corpo é um instrumento para o espírito. É também um refúgio, porque muitas vezes, quando o cidadão encarna ou reencarna, ele tem uma oportunidade de ficar oculto durante algum tempo daqueles que talvez não amem tanto assim. Né? Seria, agora me veio uma frase assim, não tem nada a ver, mas seria assim um período de proteção à testemunha, um serviço de proteção à testemunha. Não é? Então, o cidadão, durante o período, vai estar refugiado num corpo e, ao mesmo tempo, estará naquele corpo oculto, porque ele ganha um novo corpo, uma nova aparência, um novo nome, uma nova família, uma nova história. Então, ele vai estar, mais ou menos, durante algum tempo, entre aspas, escondido, e aproveitando esse período para progredir. Porque senão, daqui a pouco, mesmo estando com uma nova aparência, ele pode ser encontrado. Teu bastão, teu vaso e tua veste, tua pena, onde você vai escrever uma nova história, né? Teu buril, tua harpa, onde você terá a oportunidade de compor uma nova melodia, tua enxada, teu instrumento de trabalho. Então, essa passagem de Emmanuel é muito bonita. Quando ele se refere ao nosso corpo físico, o nosso corpo de relação quando estamos encarnados.
No livro O Pensamento de Emmanuel, também um livro maravilhoso, que eu recomendo a vocês estudarem, o Martins Peralva, que é o autor dessa obra, no capítulo 19, que tem o título O Espírito é Tudo, fala o seguinte: as qualidades morais, bem assim as intelectuais, dependem do espírito, nunca do corpo. A carne é secundária, não comanda os problemas de ordem espiritual, nem orienta os valores morais. Porque tem aquela frase, né? A carne é fraca. Até a carne não é fraca. A carne não é fraca. O espírito que é rebelde. O espírito que é desobediente. Mas a gente joga a culpa em quem? No corpo. Ah, eu quero, mas a carne é tão fraca. Então ele diz assim, Martins Peralva, as qualidades morais, bem assim as intelectuais, dependem do espírito. Então não tem essa história de ficar martirizando o corpo para tornar o espírito forte. Nada disso. Nada disso. Dependem do espírito as qualidades morais e intelectuais, nunca do corpo. A carne é secundária. Não comanda os problemas de ordem espiritual, nem orienta os valores morais. Isso tudo é questão do espírito imortal. Na questão 361 do Livro dos Espíritos, que trata das faculdades morais e intelectuais do homem, Kardec pergunta: qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? Mostrando que o homem tem. Todos os homens têm qualidades boas e qualidades más. E eles respondem: são as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Então, a origem das minhas qualidades boas ou morais são as que eu carrego no meu, ou melhor, que eu carrego como espírito imortal. Meu corpo não tem nada a ver com isso. Quanto mais elevado o espírito, tanto é mais propenso a fazer o bem ele é. Quanto menos evoluído é o espírito, mais propenso a escorregões e tombos o espírito é. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre a questão jurídica, sobre os transplantes. A Lei 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, e sancionada em agosto do mesmo ano, de 1997, determina uma coisa que a gente não sabe, que todos os brasileiros passam a ser doadores automáticos, a menos que manifestem vontade contrária. Então, em fevereiro de 1997, olha só, 97, 2007, né? 2017, nós estamos em 2021. Há 24 anos existe essa lei, que é a Lei 9.434, de 4 de fevereiro. Ela foi sancionada em agosto. Ela determina que todos os brasileiros passam a ser doadores automáticos, a menos que manifeste vontade contrária. Então, se o sujeito desencarnar e não deixar escrito: eu não quero ser doador de órgão, eu não desejo que meus órgãos sejam retirados para doação, por essa lei, os médicos teriam o direito de retirar os órgãos do indivíduo sem avisar a família. Seria uma doação automática. O Estado, a partir dessa lei, tem agora o direito de gerir os órgãos. Isto é, o poder público pode dispor do direito de retirar os órgãos de cadáveres, desde que os mesmos sirvam para melhores condições de vida de outras pessoas.
Então, é uma lei estabelecida há 24 anos. Todos somos doadores automáticos. Assim ela foi escrita. E não precisa consultar a família. Agora, se o cidadão deixasse por escrito que ele não quer doar os órgãos, isso seria respeitado. Não havendo isso, seria automático. O hospital vai lá, retira os órgãos, liga para outro hospital, ó, aqui eu tenho um rim, eu tenho um fígado, eu tenho um coração, eu tenho córnea, pode levar. Isso é o que essa lei estabelece. E sempre tem essa observação. Desde que esses órgãos sirvam para melhores condições de vida de outras pessoas. Agora vamos ver como a sociedade, e era interessante que essa lei vai surgir a partir de um movimento da sociedade para a aprovação da retirada de órgãos para transplante. A sociedade vinha clamando por isso, falando com seus deputados, seus vereadores, seus ministros, seus senadores, pedindo que houvesse no país uma lei que permitisse que isso acontecesse. E aí a lei surgiu. Surgiu a pedido da sociedade. A pedido da sociedade. Mas ela vem dizendo isso. Todos os brasileiros passam a ser doadores automáticos, a menos que manifestem vontade contrária. Então, o Senado, o Congresso se reuniu e os senhores, nossos representantes, fizeram essa lei. E aí nós vamos ver como é que essa lei repercutiu na sociedade. A nova lei torna a doação presumida, isto é, a pessoa que for considerada em morte encefálica será um doador em potencial. Os médicos estão autorizados a retirar os órgãos para fins de transplante. Isso independe da família ou representante legal. Ah, eu tenho um representante legal. Não interessa. Se a pessoa não deixou um documento pedindo para não ser doadora, ninguém pode interferir. E os médicos têm autorização para promover a retirada dos órgãos para transplante. Essas determinações, essa diretriz dessa lei, passou a gerar manifestação de rejeição à doação, num clima de insegurança, insatisfação e temor. O que aconteceu? A sociedade pediu uma lei. Os congressistas elaboraram a lei. Só que, quando a sociedade viu a questão da doação presumida, sem pedir autorização a ninguém, muitas pessoas que antes eram a favor da doação de órgãos começaram a rejeitar. Não pode ser assim. Não pode tirar os órgãos do papai, da mamãe, do tio, do meu filho, sem que a família autorize. E muitas pessoas correram para fazer declarações rejeitando a doação. Rejeitando o seu doador. Começou um clima de insegurança, de insatisfação, de medo. Muitas pessoas começaram a achar, né, que talvez isso desse origem a atitudes ilegais, comercialização de órgãos e outras coisas mais. Então, houve uma rejeição à doação. E essa rejeição foi muito grande, tanto que o que eles esperavam que acontecesse, que fosse um aumento das doações, foi o contrário. Houve uma queda, porque foi o tal de todo mundo correr para cartório para fazer um documento deixando claro que não queria ser doador de órgão, né? As pesquisas mostram aumento do número dos não doadores. E os que antes eram favoráveis à doação salientaram aí o desejo de não mais doar. Não quiseram mais doar. Defendem a lei antiga. Então, aí eles pedem que a lei volte à época anterior a 97. Porque a lei antiga, na lei antiga havia uma dificuldade de doar em vida, tá?
a dificuldade de doar em vida era controlável pela autorização da família após a morte. Então, eles querem uma volta à lei antiga, onde somente poderia se fazer a doação de um órgão quando a família autorizasse. Por quê? Porque essa lei de 97 estava sendo vista como ditatorial e confusa. E ainda assim a família continua dando a última palavra. Mesmo com essa lei de abril de 97, mesmo assim os médicos, eles não tiravam o órgão do corpo. Mesmo ele tendo o respaldo da lei, que a lei permitia, dizia doação presumida, podem tirar os órgãos. Se o indivíduo não deixou nenhuma declaração contrária, podem tirar os órgãos. Mesmo assim, os médicos não tiravam. Eles chamavam a família e perguntavam se aceitaria ou não. Mas mesmo assim, as pessoas não queriam. Elas queriam voltar à lei antiga, antes de 97, a lei que elas pediram para mudar, para que o controle da doação voltasse às mãos da família. Somente a família poderia dar autorização para o transplante. Então, a lei estava sendo vista, essa lei nova, como ditatorial e confusa. E ainda assim a família continua dando a última palavra. Isso está lá no livro Saúde e Espiritismo, da Associação Médico Espírita do Brasil, de 1998, um artigo de Elizabeth Rezende Nicodemos. Atualmente, a técnica de remoção de órgãos, tecidos, que pode ser apenas um tecido, pode ser, apesar da pele ser também um órgão, mas às vezes é só um pedaço de osso, alguma coisa assim, e partes do corpo humano, para fins de transplante e tratamento, é regulamentada por essa lei de abril de 97, com uma posterior alteração, pela lei 10/2011 de 2001. Então, de 97 a 2001, ficou essa discussão. Não, o médico não tem direito, eu não aceito isso. E aí eles fizeram uma renovação na lei, alteraram a lei. Alteração esta que apresenta relevantes modificações ocorridas no ordenamento jurídico brasileiro. Então, essa alteração vai mudar a lei, que permitia a doação presumida. No texto original, naquela lei número 9.490, em seu artigo 4º, estava estabelecido, olha só, a doação de órgão pós-mortem de forma presumida, ou seja, todo aquele que não se manifestasse em contrário senso, conforme era determinado, seria considerado potencial doador. Tudo bem. Contudo, por não ter sido bem recebida pela sociedade, por diversos questionamentos, o dispositivo em questão foi alterado por essa lei, que atualmente dispõe que, isso é hoje, a família é a responsável pela decisão favorável ou negativa em relação à doação de órgãos de parentes falecidos. Então, nós voltamos ao passado. Agora, como no passado, é a família que tem que dar autorização. Mas houve um problema aí. Nesse momento, vê-se que não existe amparo jurídico para a decisão do falecido. Sua vontade foi minimizada, circunstância que revela que a determinação desse ato ficou atrelada unicamente à família. Se você fizer um documento dizendo ser doador de órgão, pela alteração que foi colocada na lei, a sua decisão é minimizada. É a família que vai dizer, cumpra-se a vontade dele ou não cumpra. Então, hoje, há um confronto entre a vontade do doador e a vontade da própria família. Então, com essa alteração, porque antes eles diziam, era doação presumida. Morreu, não deixou documento, os médicos tinham direito a tirar os órgãos. Anteriormente, era a família que comandava. Aí aqueles que pediram uma nova lei, quando viram o dispositivo, disseram, não, vamos voltar ao passado. A família
que entra nessa história. Agora, nessa lei de 97, tinha lá uma citação onde nós poderíamos deixar o documento nos colocando como doadores de órgãos. Com essa autorização, com essa alteração, a nossa vontade, a vontade do ser que morreu, perde força. A família pode ir de forma contrária à vontade do indivíduo. Então, ainda em conformidade com o dispositivo e o direito da família, em decidir sobre a disposição dos órgãos e partes do corpo do falecido, a Lei 10.211/2001 também vetou. Quando ela veio alterando, tinha na Lei 9.437/97, tinha um parágrafo, tá? Onde autorizava a retirada dos órgãos a partir de registro feito em vida pelo de cujos, que ele chama, né? Quer dizer, pelo cidadão, o dono do corpo, nos termos de regulamento. Então, nessa lei de 97, eles colocaram lá. Tudo bem que tem a doação presumida. Se o indivíduo deixa um documento dizendo que não quer, vamos respeitar. Mas ele também pode deixar um documento dizendo: eu sou o doador. Quando eles alteraram a lei, eles vetaram o parágrafo único do artigo 4 da Lei 9.434, que possui o seguinte texto, parágrafo único: a retirada de tecidos, órgãos e parte do corpo de pessoas falecidas poderá ser realizada a partir de registro feito em vida, em cartório, pelo de cujos os termos do regulamento. Então, agora, a vontade daquele que morreu, ela perde a força. Se a família for contrária à doação de órgãos, a vontade dele não tem força. Não pode prevalecer. Então, uma pessoa pode dizer: poxa, eu quero doar todos os meus órgãos. Aí avisar para a família, deixar até registrado em cartório. Mas na hora que ela morrer, os médicos irão falar com a família. E a família vai dizer assim: olha, ele deixou um documento aí dizendo que você é doador de órgãos. Mas a família diz: não vamos doar os órgãos. Prevalece a vontade da família. Assim sendo, fica claro que o atual artigo 4º da Lei de Transplantes determinou que os familiares são os únicos responsáveis pelos órgãos do ente falecido, tendo o poder de determinar o destino destes, sendo que a vontade do potencial doador não prevalece. Tá? Quem quiser, tem esse site aí, é um site de advogados, especialistas nessa área. Então, com essa autorização, com essa alteração na lei de 97, a vontade do doador não prevalece. Então, o sujeito que quer doar seus órgãos, enquanto estiver encarnado, tem que convencer a família a fazer cumprir a vontade dele. Porque mesmo ele deixando um documento registrado, se a família não quiser, de nada vale a vontade do potencial doador. Então, a gente percebe como esse tema ainda é um tabu na sociedade, né? No ano de 2021. Isso eu trouxe para vocês para a gente ter uma ideia da parte da jurisdição. Agora nós vamos tratar do que seja a morte encefálica, que é chamada de ME. Em 1958, o Papa Pio XII anunciava que o diagnóstico da morte é da responsabilidade da medicina e não da igreja. Isso já foi um progresso muito grande. Cabe ao médico dar uma precisa e clara definição de morte e do momento em que ocorre. Porque havia muita dúvida sobre esse diagnóstico da morte. É da igreja? É da medicina? Porque se o cidadão é um cidadão muito religioso, não é? Então, a gente sabe muito bem o quanto a igreja, a religião interferia e muitas vezes comandava a vida das pessoas. Então, em 1958, o Papa Pio XII anuncia, e para pelo menos
os católicos, que o Papa é da Igreja Comum, é o líder da Igreja Católica, né? Ele dizia: o diagnóstico da morte é da responsabilidade da medicina e não da Igreja. Se ele deu essa declaração, é porque dúvidas haviam se seria da medicina ou da Igreja. Um puxava para um lado, outro puxava para o outro. Então ele dá essa declaração. E ele diz: cabe ao médico dar uma precisa e clara definição de morte e do momento em que ocorre. A história dos transplantes tem início no nosso século, quando vários trabalhos experimentais permitiram reconhecer o comportamento dos órgãos fora do organismo, como se processava a sua nutrição e a tolerância para serem transplantados. Então, no início do nosso século, os cientistas começam a observar o comportamento dos órgãos fora do organismo, porque até então, até o século XVIII, até o início do século XIX, a autópsia não era muito bem vista pela igreja, por uma parte da sociedade. Então era muito comum no século XVIII, no século XVII, o roubo de cadáveres dos cemitérios. Era muito comum. Então, vira e mexe, cemitério, amanhecia o dia, tinha uma cova lá aberta. Aí surgiu aquelas lendas, né? Várias lendas, aquela história toda. Muitos cientistas, pesquisadores daquela época, contratavam pessoas para roubarem os cadáveres, principalmente aqueles cadáveres recém-enterrados, para poderem estudar os órgãos, porque não havia uma autorização. Imagine a igreja no século XVII, no século XVIII, quando ainda existia Inquisição, autorizando, entre aspas, violar o corpo. Vocês querem ver uma coisa? Eu não sei se ela está aí, ela pode me confirmar ou não. Entre os árabes, e eu acho que entre os judeus também, eu não tenho certeza, quando o corpo vai para a autópsia, é cercado por pessoas ligadas à religião que vão assistir. Inclusive em Israel, quando haviam aqueles atentados, é? E a bomba explodia, os pedaços de corpos se espalhavam pelas ruas, quem dava o primeiro atendimento, quem ia lá junto aos cadáveres, os pedaços de corpos primeiro, eram aqueles judeus, chamam judeus ortodoxos, aqueles que usavam aqueles casacões pretos, tem aquela barba comprida, né? Usam aqueles chapéus pretos. Vocês podem ver, quando aconteceu uma coisa assim, Deus o livre guarde, normalmente são eles, em Israel, que vão primeiro observar o que está acontecendo, fazer alguma pré, alguma coisa assim. Depois é que vem o aparato médico. E também, entre alguns grupos muçulmanos, não permitem autópsia, né? Para fazer autópsia tem que ter todo um aparato religioso. Então, entre a Igreja Católica também, no século XVII, século XVIII, era, nossa, um traje você mexer no corpo, você violar um corpo, né? Abrir um corpo. Então, a medicina sofria com isso. Como observar como o comportamento dos órgãos, como observar como era um corpo humano na sua parte interna, se não havia permissão para isso. Podia ser preso, podia sofrer, dependendo do século XVI, XVII, até para fogueira, como bruxo, qualquer coisa assim, se isso fosse pego, né? Então a ciência sofreu uma série de dificuldades. Então, a partir do século XX, né? Final do século XIX, início do século XX, a ciência já começa a se distanciar da igreja, né? Tem um verdadeiro divórcio, e aí essas pesquisas vão se desenvolvendo, se acelerando, e começam a perceber o comportamento dos órgãos fora do organismo, como se processava a sua nutrição,
o tempo de vitalidade do órgão depois que o sujeito morria, a tolerância para serem transplantados, se haveria rejeição ou não. Nós tivemos o doutor Christian Barnard, né, aqui no Brasil, tivemos a primeira, o transplante aqui no Brasil, o indivíduo, ele tinha até um nome curioso, era um negócio que lá do boi, o primeiro paciente, parece que ele ainda sobreviveu 2 meses ou 3 meses, mas depois ele morre, porque tem um problema de rejeição do órgão dele, né? Então, aqui começam essas observações. Com a necessidade de se obter critérios mais precisos para diagnosticar a morte, em 1968, em Sydney, na Austrália, foi realizado um simpósio médico. Por quê? Porque até então já se percebeu a necessidade de se realizar transplantes. Mas, com o avanço e as pesquisas médicas, eles percebem que alguns órgãos têm um tempo de vida. Mesmo com a morte do cidadão, o órgão tem uma vitalidade. Lembra a aula que nós fizemos na semana passada sobre isso? Que o indivíduo tem morte, né? Que diagnosticada pelos médicos, eles chamam de morte cerebral, depois nós vamos falar sobre isso. E aí fica naquela, vamos retirar os órgãos. Espera aí, mas se eu retirar os órgãos, será que eu estou praticando eutanásia? Ou não estou praticando eutanásia? Tem órgãos que têm uma certa vitalidade, enquanto o corpo está com a sua atividade da máquina, enquanto a máquina está ali. Mesmo o cérebro já sendo declarado morto, né, entre aspas. Aí. Outros órgãos não. Morreu o corpo, morreu, acabou tudo. Outros duram um pouquinho mais, tanto que pode sair de uma cidade para outra de helicóptero. Às vezes leva 2 horas de viagem. Às vezes o órgão vem de Minas, vem de Brasília para o Rio de Janeiro, ou vai do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul. Então, esse órgão tem um tempo de vida após o corpo já ter ido embora. E nós já estudamos isso na aula passada. O que é isso? Esse princípio vital. Que independe da razão, independe da inteligência, independe do espírito estar ali pensando, raciocinando. É a máquina, é os sistemas funcionando durante um certo tempo. Enquanto aquele organismo tiver aquele princípio vital. O cérebro acabou, o espírito já partiu ou não partiu, mas não tem nenhuma atividade neural, então não está vinculado ao raciocínio, não está relacionado à inteligência do espírito. Percebeu? Mas eles estavam nessa dúvida. Como é que nós podemos diagnosticar? Está morto, apesar do coração estar batendo. Então foi feito um simpósio para determinar esse critério para diagnosticar a morte. Isso em 1968. A primeira questão que surgiu durante o simpósio foi: o que é que vamos chamar de morte? Realmente, o que nós vamos chamar de morte? Para poder autorizar a retirada dos órgãos. A morte do ser humano, da pessoa como um todo, para tudo. Para o coração, para o sangue circular, parar os pulmões. É isso que vai ser morte? A morte vai ser isso? Parada total. E foi durante essa Assembleia Médica Mundial que ficou definido o conceito médico atual do que é a morte, como a cessação irreversível das funções encefálicas. Essa é
o que nós chamamos hoje, quer dizer, os médicos, né? A sociedade médica determina como morte a cessação irreversível das funções encefálicas. Então, tem aquele sujeito que ficou 6 meses e voltou. Tem aquele que ficou 8 anos, como teve uma menina inglesa, se eu não me engano, e ela retornou. Né? Depois eu nem sei o que aconteceu com ela. Mas eu sei de um jogador que aconteceu isso também. Né? E algumas pessoas que ficam 3, 4 meses, né? Fica ali num coma. Mas não foi atestado para aquela criatura que volta cessação irreversível. Não foi. Se ela retornou, é porque não foi atestado uma cessação irreversível das funções encefálicas. Quando os médicos atestam isso, eles dizem morte. Esse conceito foi difundido até os nossos dias e aceito pela ciência médica mundial para fins de transplantes de órgãos. Então, para fins de transplantes de órgãos, é preciso que o médico declare cessação irreversível das funções encefálicas. As funções vitais para o ser humano passaram a ser as funções encefálicas. Então, não tem mais aquela ideia de que tem que parar tudo. O que antes era importante, que eram as funções vitais, coração, batidas cardíacas, circulação sanguínea, pulmão, essas coisas. Antes era isso. Enquanto isso estava funcionando direito, o coração está batendo, o sangue está circulando, o sujeito está respirando, está vivo. Está vivo. Agora não. Não importa se essas funções estão em atividade. Função cardíaca, circulação, respiração. O que importa são as funções encefálicas. Elas estão em atividade? Está vivo. Elas não estão mais em atividade? Está morto. Mas o coração está batendo? Está morto. Cessação irreversível das funções encefálicas. A cessação irreversível da função neural envolve 2 alterações dramáticas de funcionamento. A perda irreversível da consciência, perdeu a consciência, não volta mais. E a perda da habilidade do cérebro de regular esses processos corporais autônomos. Então, a consciência se apagou. E o cérebro não consegue mais regular os processos corporais autônomos. Essas perdas causam a parada de funcionamento de diferentes partes do cérebro. Então, se o cérebro não consegue mais regular esses processos corporais autônomos, por que eles ainda funcionam temporariamente? Porque existe neles uma força. Uma força. Mas que sem a habilidade do cérebro de regular, ela vai acabar declinando. Mas essa força existe. Então, essas perdas, a perda da consciência e a perda da habilidade do cérebro, vai causar, com o tempo, a parada de funcionamento de diferentes partes do cérebro. Para declarar que um paciente que foi internado ainda está vivo, consciente, né, com a sua consciência, com a sua inteligência, e que seu cérebro está em atividade, é preciso afirmar 2 coisas. Que o paciente está vivo e que ele permanece o mesmo de quando entrou no hospital. Passamos a informar que o paciente deixa de ser ele mesmo quando a morte encefálica desnuda o corpo de suas funções psicológicas. E não pode haver sobrevida da pessoa com os tipos de alterações teciduais que a morte encefálica
produz. Quando a morte encefálica não dá mais, quando acontece no encéfalo da pessoa, né, alguma coisa que impede esta pessoa de manter as suas funções psicológicas e o seu corpo, não pode haver sobrevida da pessoa, né, aquela pessoa que era antes, igual aquela que entrou no hospital, com os tipos de alterações que o seu encéfalo está sofrendo, a morte encefálica é detectada. Essa condição deve ser compreendida como morte encefálica, pois para a medicina, morte cerebral é um termo inadequado, anatomicamente mal empregado, limitando a extensão do encéfalo. Por quê? Porque o encéfalo, quando o sujeito diz morte cerebral, ele restringe a lesão, como nós vamos ver à frente. Ele restringe a lesão. Agora, quando ele diz morte encefálica, afeta praticamente todo o sistema nervoso. Cérebro é uma coisa, o encéfalo é outra. Então, quando a gente diz, morte cerebral, nós estamos usando um termo inadequado porque é anatomicamente mal empregado, porque nós limitamos a extensão do encéfalo, a extensão do dano. Então, os médicos não usam o termo morte cerebral. Falar morte cerebral é mais ou menos isso, você dizer que o dano foi numa área restrita, pequena. Agora, a morte cefálica é uma coisa muito maior. Afeta todo o sistema nervoso. A literatura médica é unânime quanto ao critério prevalente, mas a nomenclatura mais exata é morte encefálica. Tá? Então, a literatura médica, toda ela agora declara isso. O indivíduo está morto quando se produziu a morte cefálica. Os órgãos estão funcionando? Estão, mas o sistema nervoso dele se apagou. E é um processo irreversível. Mas o coração está batendo, mas esse órgão está assim, mas aquele órgão está assado. Nós estudamos a aula passada. Todo indivíduo, quando começa a ser gerado, ele recebe um volume de princípio vital. Esse princípio vital faz os órgãos funcionarem. E o funcionamento dos órgãos potencializa esse princípio vital, ou fluido vital, como alguns gostam de falar. Então, enquanto os órgãos estiverem funcionando, o princípio vital que nele existe vai capacitar esses órgãos a continuarem gerando energia. E essa energia vai alimentar esses órgãos. Mas, com o passar do tempo, esses órgãos vão começar a serem afetados. E até que eles irão parar. Mas até que eles parem, a morte encefálica já se estabeleceu há muito tempo. Porque o princípio vital não tem nada a ver com ela. Olha aqui o encéfalo. Vamos dar uma olhada. Olha o que é cérebro. O cérebro é o telencéfalo, essa parte vermelha na parte superior. Tudo isso é o telencéfalo. A parte verde central é o diencéfalo. Então, é isso que é chamado cérebro. Se você diz que o indivíduo teve uma morte cerebral, você restringiu o dano a essa parte vermelha grande, com esses lóbulos, essas ondulações, e a parte verde. É diferente de você dizer que teve morte encefálica. Olha aqui. E o encéfalo é esse conjunto todo. Ele é o cérebro com seu telencéfalo e seu diencéfalo.
Ele é também o tronco encefálico, que é formado pelo mesencéfalo, que é essa parte marrom abaixo da parte verde, pela ponte, que é essa parte cor de abóbora, e pelo bulbo, que é a parte roxa. O cerebelo está lá na parte de trás. É aquela parte marrom grande, atrás da parte cor de abóbora. E na parte rosinha, abaixo da parte roxa, nós temos ali começa a medula espinhal. Isso é encéfalo. Estando toda essa região afetada, morte encefálica. Por isso que os médicos dizem, se você falar morte cerebral, você restringiu ao telencéfalo e ao diencéfalo. Mas olha o restante. Tronco encefálico, mesencéfalo, ponte, bulbo, cerebelo. Né? Então, para se declarar a morte do indivíduo, todo esse complexo tem que estar arruinado. Não é só o cérebro, é todo esse complexo. Estando todo esse complexo danificado, arruinado, aí sim é morte encefálica. O indivíduo não estará impossibilitado de forma irreversível a ter as suas questões psicológicas em atividade, de forma normal. Morte encefálica. O filósofo alemão do século XIX, Schopenhauer, afirmou: para o próprio indivíduo, a morte consiste meramente no momento em que a consciência desaparece definitivamente, desde a ocasião que cessa a atividade do cérebro. Porque ele ainda, nós, né? Dificilmente a gente pensa, quando a gente pensa no ser humano, dificilmente a gente pensa dessa forma aqui. Dificilmente. Quem é da área da medicina, é claro. Mas o cidadão que não é da área da medicina, dificilmente a gente pensa assim: ah, meu tronco encefálico, meu mesencéfalo, minha ponte, meu cerebelo. A gente pensa assim: meu cérebro, meu Deus, se acontecer alguma coisa, bateu com a cabeça, vai afetar o cérebro. Normalmente a gente pensa assim. A gente tem essa coisa, a gente não pensa, meu encéfalo, que o certo seria a gente dizer, meu encéfalo foi afetado. A gente pensa, meu cérebro, deu uma pancada no cérebro. E a gente esquece que existem as outras partes. Então ele diz aqui, para o próprio indivíduo, a morte consiste meramente, e é verdade, a morte, pela academia, hoje, a Academia de Medicina hoje declara isso. No momento em que a consciência desaparece definitivamente. Desde a ocasião que cessa a atividade, aí a gente poderia dizer, do encéfalo. Ele diz do cérebro, porque é como a gente vê. O prolongamento dessa parada, né, de todo esse encéfalo, né, do sistema nervoso, podemos dizer assim, a todas as outras partes do organismo já é, na realidade, um evento após a morte. Então, olha que interessante. É uma coisa para a gente pensar. A paralisação, tá? A paralisação dessa consciência, das atividades encefálicas, as outras partes do nosso corpo, já é um evento após a morte. Porque morte encefálica, acabou. O que vier depois, parada da circulação sanguínea, dos batimentos cardíacos, tudo isso é um evento após a morte. São eventos que vão acontecer após a morte do cidadão, dentro do que a medicina estabelece. É tudo evento pós-morte. E não, ele morreu agora. Não, ele já estava morto. Tudo isso aqui é um evento pós-morte. Portanto, subjetivamente, a morte diz Descartes. A morte diz respeito apenas à consciência. Penso, logo existo. Não penso, estou morto.
analisando esse pensamento de Descartes, é verdade. Subjetivamente, né, a morte diz respeito apenas à consciência. Penso, logo existe. Muito interessante analisar esse pensamento, né? Hoje, os profissionais médicos conhecem sobejamente o mecanismo biológico da morte e dos comas, podendo classificá-los e diferenciá-los nos seus vários graus, desde o mais superficial até o coma irreversível. Porque tem muitas pessoas que, para a pessoa se acalmar, para que ela possa ter um tratamento mais adequado, os médicos estabelecem um coma para ela. Às vezes é um coma superficial, não é? Ela fica ali num coma superficial, totalmente controlado pelos médicos. No momento que eles desejarem, eles podem trazer a pessoa de volta. Coma significa sono profundo, do qual se pode acordar. Muitos amigos nossos, né, que estão nos hospitais entubados, eu acredito que eles estejam no coma, porque devido à questão dos tubos estarem inseridos na pessoa e que proporciona dores muito grandes, os médicos aplicam o que está muito conhecido por aí de kit intubação. O que é o kit intubação? É uma série de medicamentos que são aplicados à pessoa para induzir a um coma, um sono profundo, do qual, para que a pessoa não sinta os efeitos da introdução dos tubos dentro dela, para levar oxigênio e outro tipo de medicação. Então, a pessoa fica ali, totalmente paralisada, num sono profundo. A hora que os médicos resolvem que não precisa mais da intubação, retiram os tubos e a pessoa vai retornando. Tá? Há depressão das atividades cerebrais, mas o cérebro está vivo. Então, se a pessoa foi induzida num coma, seja ele leve ou profundo, as atividades cerebrais é como se elas diminuíssem por causa da medicação. Mas o cérebro, aí o cérebro, né? O encéfalo está tudo funcionando normalmente. Só diminui um pouquinho suas atividades devido à medicação. A hora que os médicos decidirem, ele retorna. Não há morte encefálica. Perde-se a consciência, a coordenação motora e a sensibilidade, mas as funções vitais estão preservadas. Está tudo preservado. Está tudo preservado. Não há morte encefálica aí. Porque muitas vezes a pessoa diz, entrou em coma, vai morrer. Não, não. Não quer dizer que ela esteja morta. Tá? Não é difícil encontrar pacientes que estão em estado de coma, que despertam após 6 meses ou um tempo mais longo. O que não se pode garantir é se a pessoa vai acordar ou não. Porém, não há surpresa quando o paciente desperta. Isso significa que a pessoa estava viva. Né? A pessoa está lá no coma, 6 meses. Enquanto não se estabeleceu morte encefálica, pode ser que a pessoa volte. O que o médico não pode garantir é que ela vai voltar. Tá? Mas ele não estabeleceu morte encefálica. Então não há surpresa quando o paciente desperta. Se ele despertou, é porque ele estava vivo. Todas as suas funções vitais estavam funcionando normalmente. Não confundir eutanásia com morte encefálica. Na morte encefálica, o cérebro está, quer dizer, podemos dizer, o encéfalo, né? Está em decomposição e não há condição de retorno. Quando a gente fala cérebro, é nessa ideia que a gente tem. O meu cérebro, mas na realidade é o encéfalo. Mas a gente usa esse termo, né? O cérebro. Então a gente pensa, mas a gente já sabe que é um conjunto. Então, o cérebro, o sistema nervoso, o encéfalo, está em decomposição. E é um processo irreversível. Não há condição de retorno da consciência da pessoa. Aí
é autorizado, se assim a família permitir, o transplante, porque é um processo irreversível. E alguns órgãos precisam ser retirados enquanto ainda há vida orgânica, por causa, nós sabemos agora do princípio vital, que para alguns órgãos ele se esvai rapidamente. Para outros tem um tempo mais demorado. E os médicos estudando, mas não usam a nomenclatura princípio vital, é claro, eles sabem que alguns órgãos você pode retirar depois da pessoa morreu. Outros não. Não é? Por exemplo, a pele é um órgão. Ela pode ser retirada. Os ossos. Mas o coração, eu não sou médico, mas eu acredito que não. As córneas, que é tão importante que uma pessoa não recebe as duas córneas, ela recebe uma só. Você retira duas córneas, mas vai uma para cada indivíduo. Então, alguns órgãos precisam ser retirados enquanto as funções vitais daquele corpo estão em atividade. Por causa do quê? Do princípio vital que está ali. Alguns podem ser retirados depois que a pessoa morre. E aí, retirou-se, no caso o coração, né? A pessoa está ali morrendo, ele retira o coração, coloca ali numa frasqueira, ela refrigerada, a pessoa levada o corpo da pessoa, e aquilo ali leva no máximo 2 ou 3 horas, tem que ser colocado no outro corpo. E se não houver nenhum tipo de rejeição, que seja outra questão, aquele coração vai ficar ali uma maravilha. Ora, se um coração for retirado de um corpo e levado para outro, que força é essa? Que energia é essa que esse órgão possui? Que ele pode ser retirado de um corpo e passado para outro. É o que nós estudamos. À medida que vai se aprofundando o coma, vão se desligando as funções cada vez mais vitais. Em 1981, a presidência dos Estados Unidos da América organizou um concurso para estudar o problema do diagnóstico da morte. E assim se pronunciou. Lá, a presidência dos Estados Unidos, em 81, declarou o seguinte: a pessoa cujas funções circulatórias e respiratórias estejam sustentadas irreversivelmente por meios mecânicos, quer dizer, se tirar os meios mecânicos, ela apaga tudo, e que tenha cessado completamente a função cerebral, incluindo cérebro e tronco cerebral, aqui ele está falando do encéfalo, está morta. É o cérebro e o tronco cerebral. E mais o cerebelo. Lembra? Bulbo, mesencéfalo, bulbo. Lembra aqueles... Olha o que ele falou aqui, ó, incluindo, ó, deixa eu voltar aqui rapidinho. Incluindo cérebro, tronco cerebral, que é o tronco encefálico, mesencéfalo, ponte, bulbo, e cerebelo. Olha aqui. Né? Então, vamos aqui. Então, a pessoa cujas funções circulatórias e respiratórias estejam sustentadas irreversivelmente por meio mecânico, quer dizer, não há mais condição das funções circulatórias e respiratórias estarem funcionando sem a máquina. Se tirar a máquina, apaga tudo. E que tenha cessado completamente a função cerebral, incluindo, como nós vimos, cérebro, tronco cerebral, cerebelo, está morta. Essa foi a declaração do governo americano. Então, eles botam bem claro. Eles não escrevem nem encéfalo, eles especificam todas as partes, cérebro e tronco cerebral. Desde que todas as funções circulatórias e respiratórias estão sustentadas por meios mecânicos, se tirar, a pessoa morre. E estando tudo isso aí cessado, a pessoa está morta. As equipes de transplante são muito rigorosas. Nos hospitais, são muito rigorosas. Nos hospitais captadores de órgãos,
as unidades de terapia intensiva estão adequadamente estruturadas para manter a vida dos pacientes até que a morte encefálica seja confirmada. Cérebro, tronco cerebral. Enquanto não houver um quadro clínico real de morte encefálica, de parada total do cérebro e do tronco cerebral, confirmado, não se aventa, não se pensa, não se cogita a possibilidade de transplante, porque até então o paciente está vivo. Então, se as suas funções neurais estiverem ativas, o paciente está vivo. Mesmo que ele esteja com as suas atividades circulatória e respiratória nas máquinas. Mesmo que esteja nas máquinas. Não está. Nós temos muitas pessoas agora com Covid que estão com as suas atividades neurais normais, mas não estão conseguindo respirar. Então se coloca aquela máquina, né, que eles chamam, esqueci o nome do aparelho. Hoje mesmo o rapaz está falando, um aparelho que houve um tempo, todo mundo querendo comprar esse aparelho, que ajuda, se alguém lembrar, fala aí o nome, que ajuda o cidadão a respirar. Esqueci o nome do aparelho agora. Ninguém lembrou, não? Esse aparelho que todo mundo correu para comprar, para poder ajudar na ventilação. É o respirador. Oi? É o respirador. Esse respirador mecânico, não é? Lembra que todo mundo queria comprar esse aparelho? Agora não sei qual é o nome. Porque as pessoas estavam com o pulmão muito comprometido pelo Covid, estavam com dificuldade de respirar. Então, coloca a pessoa lá na ventilação mecânica, tem até um ator aí muito famoso que ele está usando até um outro processo mais sofisticado para ajudá-lo a respirar, porque ele não consegue respirar naturalmente. Então, a respiração pode estar acontecendo por meios mecânicos, a circulação pode estar acontecendo por meios mecânicos. Mas se o seu sistema nervoso, seu cérebro, seu tronco cerebral está preservado, não há morte encefálica. Ele está vivo. Resolve-se o problema do pulmão, resolve-se o problema da circulação, mas com seu sistema nervoso preservado, as suas funções neurais preservadas, ele está vivo. Agora, se essas funções neurais começarem a entrar em colapso, quando elas cessarem totalmente, ele é declarado morto, mesmo que as outras funções vitais ainda estejam em atividade. Mas isso ocorre, nós sabemos por quê. Por causa da questão do princípio vital. Essa gama de energia que o espírito possui. Que quando o corpo é gerado, aquele corpo recebe para que ele possa viver, para que ele possa se relacionar no mundo, para que ele possa progredir. Bom? No próximo estudo, nós vamos dar uma continuidade aqui, porque nós vamos falar sobre... deixa eu voltar aqui. Nós vamos falar sobre a possível repercussão perispiritual da doação de órgãos. O indivíduo desencarnou e doou um órgão. Será que há uma repercussão perispiritual nele? Ele está morrendo, ou já morreu, são retirados seus órgãos. Será que o seu perispírito pode ser afetado por ele ter doado um órgão? Será que aquele que recebe o órgão de uma outra pessoa pode ter um problema perispiritual? Então, nós vamos falar sobre isso. Dessa possível repercussão perispiritual daquele que doa e daquele que recebe. Para a gente poder concluir
essa questão do transplante, da morte encefálica e tudo isso passando, né, pelo princípio vital. Eu achei importante a gente trabalhar essa questão, tá? Essa questão da legislação, achei muito importante a gente conhecer um pouquinho dessa legislação, né, para que a gente possa saber como é que funciona isso no Brasil de hoje. Então, vamos lá. Então, nós estamos aqui, eu gostaria de saber se alguém ficou com alguma dúvida, se alguém quer perguntar ou comentar alguma coisa sobre essa situação, porque é uma situação muito delicada. Eu, brincando com meus filhos, já disse para eles assim: olha, gente, eu sou doadora de órgãos. Aí minha filha fica assim: ah, mãe, não sei o que eu digo. Eu sou doadora de órgãos. E como eu sou uma pessoa muito evangelizada, se não cumprirem com a minha vontade, eu voltarei. Eu voltarei. Aí minha filha, eu creio que minha filha é muito assustada. Deus me livre, eu digo, eu voltarei para cobrar. Então vou dar tudo, eu pode. Porque as pessoas têm essa coisa, sabe? As pessoas têm essa questão. Nós tivemos aí, há uns 3 ou 5 anos, a nossa companheira Dalila, né, que desencarnou. A Dalila deu tudo. Inclusive, não teve cerimônia fúnebre, porque ela deu os órgãos e o corpo, ela deu o complexo todo. Entendeu? E aí eu digo para meus filhos: se eu não prestei para nada em vida, quem sabe depois eu sirvo para alguma coisa. Então eu dou. Aí eu vou ter que ela já dos que eu digo: se não cumprir com a minha vontade, eu voltarei. Aí eles ficam assim: nossa, eu voltarei. E à noite vocês sentirão a perna sendo puxada. Aí eles ficam apavorados. Então, gente, isso é uma coisa. Lembra a primeira mensagem de Emmanuel? O corpo, ele é um instrumento do Espírito. Então, enquanto estamos aqui a caminho, temos que cuidar dele. Mas não temos que ter esse apego à matéria quando o espírito parte. A gente não fala também, gente, olha, cuidado com esse apego com os bens materiais. Cuidado com esse apego com a casa, com a roupa, com o quarto, com o marido, com a mulher, porque tem gente que fica, né? No plano espiritual, aquela mulher, olha o André Luiz, lembra do André Luiz? Lembra do André Luiz? O choque que ele teve quando entrou na casa dele, que ele não viu mais aquele quadro na parede? O quadro do retrato dele, da mulher e dos filhos, na parede, que a viúva tirou? Lembra a crise que ele teve? Então a gente sempre fala isso, a gente tem que desapegar. Não é assim, o cara morreu hoje, de manhã, de tarde, tu tá dando tudo. Não é assim, porque o espírito, né, você espera aos poucos, né? Você vai se desligando. E a gente tem que se desligando dos bens materiais, para não morrer apegado à casa, ao carro, essas coisas. Da mesma maneira, o corpo. Por que não? Se o corpo ou parte dele pode ser útil a outra pessoa, se você preservou bem seus órgãos e eles podem ser úteis, manter a vida de alguém, auxiliar alguém a continuar crescendo, progredindo, evoluindo com um órgão seu, por que não fazê-lo? Então, da mesma maneira que eu tenho que me desprender do meu livro, que vai ser complicado, eu tenho também que me desprender de alguns órgãos que vão ajudar outro. É a mesma coisa, porque o nosso corpo é um elemento, é um instrumento, como disse lá, não é? É o buril, é a pena, é um instrumento do espírito. São elementos que nós temos e Deus nos concede vários, inclusive esse corpo. Agora, se ele já não nos serve mais, temos que nos despedir dele
e dá para ele uma boa destinação. Que melhor do que oferecer a chance de alguém viver doando um órgão seu. Então, a gente tem que, devido à legislação, como nós vimos, né, que o que você deixa escrito não vale. A família pode se sobrepor a isso. Olha só que coisa, né? Então, que a gente trabalhe a cabeça dos nossos entes queridos para que eles vejam isso e permitam a você fazer o que você tem que fazer. Para não ficar, né? Um ano que vovó morreu, ela foi para o cemitério levando aquele buquê de flores de plástico horroroso, né? Para botar lá, para enfeitar. Se levar flor natural, a flor bucha. Então o cara compra aquele buquê de flores de plástico, aí chega lá, pega aquela jarra de plástico, bota lá e bota assim, e aquilo vai se deteriorando, se deteriorando, se deteriorando, e fica aquela coisa horrorosa. Por que não dar ao nosso corpo uma diretriz? Os órgãos podem ajudar alguém. E o corpo, a estrutura que ficar, vai para a academia, vai para a faculdade de medicina, ajudar os médicos a trabalhar, a conhecer mais da anatomia humana. É isso aí, gente. Tudo é utilizável. A pele vai para banco de queimados, né? Vai para banco de queimados. Todos os órgãos podem ser usados. Os ossos também. Os ossos também. Não é? Córnea, vai tudo. Cabelo, vai tudo. O que sobrar da carcaça vai para a faculdade de medicina, para os médicos estudarem, para ajudar outras pessoas, quem sabe, até a nós mesmos, num futuro, quando retornarmos e tivermos um probleminha, quem sabe um cientista descobriu alguma cura analisando os nossos despojos. Não é? De repente o cara descobriu a cura de uma doença analisando um corpo que foi recebido numa faculdade há 100, 150 anos atrás. E de repente a cura daquela doença que você tem naquela encarnação vai ser graças a você mesmo, que foi o instrumento de pesquisa dele. Depois que o nosso encéfalo se apagar, como disse Descartes, penso, logo existo. Não tenho mais consciência, estou morto. Porque o que é o espírito? Não é uma inteligência? Acabou. O espírito não é um corpo, ele é uma inteligência. Se essa inteligência não pode mais se manifestar naquele corpo, essa inteligência vai embora e o corpo fica para lá. Mas ele pode ser útil. Então, que a gente, né? Eu achei importante a gente fazer essa análise para a gente estar sempre, de vez em quando, a gente tem que dar umas cutucadas em nós mesmos para a gente despertar para algumas coisas, tá bom? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Tá tudo ok? Deu pra Rose, gente? Oi, fale. eu me lembrei da Dalila. Eu falei Que aqui doou sobre ela agora. tudo. Tudo. É que eu fui atender, eu tô com meu irmão que passou mal, e minha sobrinha me ligou, entendeu? É Aí eu até fui pouco, atender. porque não tem cerimônia de velório, que é tão... Né, Não teve nada. ainda foi mais se no dia do nosso velório chegar lá alguém que não seja muito simpático a nós e começa com aquelas conversinhas de canto de parede. Nossa, tá aí, tá todo mundo chorando por ela, mas mal sabe que bisca ela era. Já pensou? Aí você, por alguma razão, talvez tenha sido trazida pela espiritualidade para ver como está o andamento do negócio, e aí você escuta uma dessa? Então, não tem. Foi como a Dalila fez. Uma semana depois, fizeram na casa dela, ou lá na casa espírita, não me lembro bem, um evangelho. Os companheiros foram convidados, fizeram lá um evangelho para ela, né? Olha que coisa linda. Então não tem aquele negócio que o pessoal levar aquela flor amarela horrorosa, aquele cravo de fedorento, né? Não tem essas coisas.
Tem, gente, alguém já viu cena de velório bonita? Eu nunca vi. Todas Hein, Rose? são desagradáveis. Teve também a missa, né? Uma missa lá enorme, com muita gente. Né? Você foi naquela missa? Não, Lá no Loure? não. É porque parece que tinha uma parte da família dela que era aquela. Ainda tem a tal da Não, ela era do coral do Loreto. não. Sim, o pessoal do Loreto, que ela fazia parte do coral. Foi muito A missa de lindo. 30 dias, a missa de 1 ano, e vai por aí, entendeu? Essas missas, aí convida as pessoas para a missa. Então, acaba com tudo isso. Acaba com tudo isso. O terreno do cemitério. Rose, Tanta gente sem casa. Né? Rose, Ocupa uma área imensa. hoje a medicina Oi? está bem avançada, principalmente nas faculdades, porque o Michelangelo e o Da Vinci, eles iam no cemitério pegar cadáveres para estudar os ossos, os nervos, e hoje tem uns livros na medicina que eles desenham, tudo é feito por eles. Exatamente. Então, olha O Leonardo da Vinci e o Michelangelo. Então a gente tem que pensar desse jeito. Durante muito tempo. Pensar olhando para esse lado, o lado do progresso. E deixar aquele lado lá, sabe? De ficar pegado. Qual é a roupa que vai enterrar? Aí o outro diz assim, não põe essa não, que essa é cara aí. Não põe essa não, põe uma mais simplesinha, que essa aí ainda dá para eu usar. Não é? Ainda tem isso. Aí botam um batom coral no lábio da mulher, da pessoa que está ali, eu já vi isso. Aí fica aquela coisa horrorosa. Tem essas cenas, né, gente? Tem essas cenas. Tudo isso pode acabar. Tudo isso pode acabar. Tudo isso pode acabar. Repararam que com a questão da pandemia, muito dessas coisas deixou de acontecer? Por causa do vírus? Chegava lá a família, 5 minutos, 10 minutos, de longe, dava um tchauzinho, jogava uma rosa e vai embora. Muito dessas cerimônias, dessas coisas, de ficar 24 horas lá dentro, tudo isso acabou. Por quê? Não pode. Se ficar, vai ser contaminado. Olha o lado bom do negócio. Ô, Rose. Da coisa deprimente. Era VaptVupt. Fale, quem quer falar aí? Então, tem pessoas que ainda apegados nessa cerimônia fúnebre. Tem um caso da minha família, por causa dessa pandemia, né? Aí houve uma discussão falando sobre que não tem velório, aquela coisa toda. Aí uma pessoa falou assim, eu não tenho medo de morrer da Covid. E me apavora é pensar que não tem velório, ela quer um velório, ela quer missa, ela quer todo mundo lá no velório dela, ela quer flor, quer tudo isso. É que nós ainda carregamos essas ideias. Daí a importância da gente estar falando sobre isso. Muita gente vai dizer, mas que papo mórbido. Não. De tanto falar sobre isso, esse assunto vai se tornando uma coisa natural. E a gente passa a encarar como uma coisa natural. Agora, se a gente torna esses assuntos tabus, aí a gente vai ficar carregando com essa ideia. Mas se a gente tratar desse assunto até com certo humor, até com uma certa leveza, a gente vai desconstruindo esse negócio. E, além do mais, minha gente, a gente sabe que nós já encarnamos e desencarnamos milhares de vezes. Não é? Milhares de vezes. Então, a gente tem que falar sobre isso, para ir desconstruindo essas questões, para que quando a gente parta desse mundo, a gente não leve esses nós ainda na nossa mente. A gente vai se libertando desse tipo de coisa. Isso é a libertação do espírito. Lembra? Se livrar do jugo. Para alguns ainda é necessário, né? A gente tem que se libertar dessas coisas, né? Então vamos dar uma paradinha aí, gente. 15 minutinhos que a gente retorna. Hoje a gente vai falar sobre Francisco, num outro tema que a gente precisa ainda conversar, repetir, para aprender o conceito, tá bom?
que quando for 15 para as 8, nós retornamos para a nossa palestra pública e vamos tratar de um assunto que ainda temos muita dificuldade. A gente vai dizer assim, quando eu vi o estudo, assim, nossa, de novo? Sim, de novo, novamente. E por que me coube esse estudo? Porque o tema ainda me é necessário aprender. Então a gente tem que encarar assim. Não é igual quando o sujeito abre o evangelho todo dia, culto no lar, de manhã, de noite, bate sempre no meu tema. Nossa, meu evangelho está viciado. A pessoa diz assim, né? Não, é porque você precisa daquele assunto. Estudar a espiritualidade sempre diz assim, não existe um acaso. Se você pega um estudo e aquele se repete várias vezes, o evangelho está viciado, não. É você que precisa captar, aprender aquele assunto, porque você ainda não aprendeu. Ainda está com dificuldade naquele tema, né? Então, daqui a 15 minutinhos, nós retornamos, tá bom? Para a nossa palestra pública, para encerrar o nosso trabalho de noite. E vamos fazer a nossa prece de encerramento, né? Dos nossos estudos de hoje. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, te agradecemos, Senhor, esses momentos que aqui nos reunimos para estudar esse tema tão importante. Que a tua luz continue a nos guiar nesse vale onde tantas coisas nós ainda precisamos aprender. E contamos sempre, Senhor, com o amparo do Mestre Jesus, dos amigos espirituais e com a tua misericórdia nos envolvendo. Sê conosco, Pai amado, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Então, daqui a 15 minutinhos estamos de volta, gente.